Então, nosso objetivo aqui, primeiro, é identificar o que é e o que não é assédio. Então, a gente vai trazer primeiro o conceito, para que a gente possa realmente entender isso de uma maneira mais profunda. Outra questão é a prevenção. Como eu faço para prevenir o assédio? E aí a gente vai falar nas organizações, e lógico que a gente também vai trazer outros ambientes para que vocês possam perceber. E como combater, porque muitas empresas já é a realidade. Então, ela tem que entrar com uma campanha tanto de prevenção quanto uma campanha de combate, para que isso acabe, para eliminar o assédio dentro da empresa. E aí, uma das primeiras perguntas que normalmente o pessoal me faz é assim: mas não é fácil acabar com o assédio? E aí eu volto para vocês. É fácil uma mudança comportamental? Depende. Depende da força de vontade da pessoa, depende dela querer. Sim, é possível, mas ela precisa querer e ela precisa ser sensibilizada para. E uma outra coisa muito importante a gente vai ver aqui como prevenir, mas já de cara eu falo para vocês que é muito importante a gente mostrar para o assediador outras formas de contato que não seja o assédio. Porque existem outras maneiras que não o assédio. E muitas vezes ele comete assédio por duas razões. Uma, por falta de conhecimento, porque ele não sabe que aquilo é assédio, ou ele não sabe que ele está assediando. E outra razão muito forte é porque ele não sabe fazer de outra maneira. Então, são as duas ferramentas principais que eu tenho que trabalhar. Bom, mas quem é essa pessoa que está falando para vocês, né? Eu acho que o mais importante colocar aqui eu sou psicóloga de formação, então o meu olhar ele vai sempre ser na mudança comportamental. Claro que por estudar o tema já há muito tempo, a gente estudou a lei, conhece um pouco, não tanto quanto um advogado, tanto quanto um juiz, mas a gente conhece e tem noção. Mas o meu viés não é na lei, porque eu acho que a lei, ela é importante, mas no caso de você trabalhar com prevenção e você trabalhar com combate, é a mudança comportamental. Isso que vai fazer a total diferença. Então, eu escrevo sobre esse tema, sobre outros temas também. Sou facilitadora, palestrante, psicodramatista. Eu trabalho com cenas de teatro. Muitas vezes eu chego numa empresa e a pessoa não está entendendo o que é o assédio. Ou ela não está entendendo que a forma com que ela está se comunicando está no limite entre o autoritarismo e o assédio. Isso é muito comum. Aí eu falo assim, bom, então vamos ver isso, como que é que você dá um feedback para o teu colaborador. E aí, numa próprio montar a cena, ele dá um feedback tão impositivo que faz com que a pessoa perceba que aí é um assédio, que ela está sendo assediada, que ela está sendo oprimida, que ela está sendo humilhada. Então, duas ferramentas muito importantes que eu trabalho é a comunicação não violenta, e aí eu faço um convite para vocês conhecerem um pouco mais a comunicação não violenta, porque ela ajuda você a ter ferramentas para não cair no assédio, e jogos onde, através dos jogos, a pessoa vai se percebendo, brincando e vai mudando o comportamento quando ela vê que existem comportamentos mais adequados e mais assertivos. Mas vamos lá, o que é o assédio, então? É importante que a gente perceba que o assédio é tudo que causa uma dor, um constrangimento, uma humilhação, tudo que faz com que com que o assediador acaba perseguindo o assediado.
Então, principalmente, então, uma dor que pode ser física, pode ser uma dor emocional, a repetição do ato, isso é muito importante, porque se eu não tiver repetição do ato, pode ser um dano moral, não um assédio moral, essa é a diferença. O dano é uma coisa que você fez naquele momento. O assédio já é uma continuidade de uma humilhação, de uma opressão que causa uma dor física, emocional, ou até psicológica na pessoa. Só para a gente não confundir, a diferença entre o assédio moral e o assédio sexual é que o assédio sexual é o ato de você constranger uma pessoa pensando realmente em tirar alguma vantagem sexual com relação a isso. E o assédio sexual, ele tem sempre uma condição hierárquica ascendente, ou seja, é um superior assediando o seu liderado, os seus liderados, né? Então, eu tenho que ter essa ascendência. Se você é uma pessoa que você está constrangendo, tentando tirar uma vantagem, mas não de um inferior, você está, por exemplo, no teu chefe, não é assédio, não é considerado assédio sexual. Pode ser considerado uma perseguição, posso voltar ao dano, mas não é assédio. Então, assédio sexual, ele tem que ter o cunho sexual e tem que ter essa questão hierárquica. E tem que ser uma coisa que faz com que a pessoa tenha aquele sentimento de desconforto, no mínimo. Mas isso pode até gerar uma doença crônica, tá? Então, é muito importante que a gente perceba isso. Muitos casos de assédio, eles vão parar na Justiça do Trabalho e vão parar no psicólogo, nas clínicas de terapia, justamente porque é um dano, muitas vezes, enorme, porque você mexe com várias questões que estão ali. Então, aí veio o trabalho remoto, e com isso nós começamos a estudar sobre o assédio remoto. Qual que é a diferença, então? O assédio remoto, ele necessariamente, ele vai acontecer dentro dos mesmos formatos, só que virtualmente. É através de um e-mail, através de uma câmera, através de uma reunião, de uma tele-reunião. Mas a pessoa precisa se sentir humilhada, ofendida, ultrajada, e todo esse sentimento que ela tem vem junto com a reincidência do ato. A reincidência é o que configura também o assédio remoto. Então, precisa ter a dor, a humilhação e a reincidência do ato. Né? O assédio remoto, ele pode parecer mais fácil de comprovar. Por quê? Você pensa, então eu tenho um e-mail, eu tenho uma gravação. Sim, você tem e-mail, tem a gravação. Mas é preciso muito cuidado, porque hoje em dia, quando você entra na justiça com um processo desse, hoje mudou. Antigamente, as custas processuais de um processo trabalhista eram praticamente sempre da empresa. Hoje é de quem perde. Então, se você não tiver embasado, você entrar com o processo, isso pode ser revertido se você não tiver provas. Por isso que é importante a gente frisar que eu preciso ter provas disso, né? Então, eu preciso ter e-mails, eu preciso ter alguma prova. Pode ser uma gravação,
pode ser uma filmagem, mas e sempre, sempre que possível, testemunhas ajudam muito. E como normalmente o assediador é um reincidente, se eu tiver outras vítimas entrando junto com o processo, fica muito mais fácil também, tá? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Tipos de assédio. Quais os tipos de assédios que podem acontecer? O mais comum é esse, que é o descendente, ou seja, o superior, o chefe, o gestor, o líder, assediando o liderado. Eu também posso ter o vertical ascendente, o contrário, o liderado assediando o supervisor. Quando isso acontece? Isso é muito comum acontecer quando uma pessoa assume uma chefia, mas ou ela veio de fora, o grupo não aceitou, ou ela vem com algumas mudanças muito radicais e aí o grupo não aceita, e aí o grupo começa a fazer esse assédio. O horizontal, que são de pessoas do mesmo nível hierárquico, e aí quem precisa tomar atenção nesse fato aqui, eu acredito, né, que é sempre toda pessoa que está observando. Você olha, você percebe que está acontecendo um assédio ali no seu ambiente de trabalho? Existem formas de você acolher quem está se sentindo assediado e, dependendo da relação que você tem com a pessoa, existe maneira de você conversar com a pessoa e poder fazer com que isso não chegue a uma esfera judicial. Eu tenho também o misto, que aí o misto é complicado, mas acontece. É quando uma pessoa está sendo assediada pelo seu supervisor e pela equipe. Aí a dor, gente, é muito grande. Agora, né, vem a psicóloga falando. A dor desse ser humano é intensa, porque ele não encontra respaldo no grupo. Ele quer se apoiar em algum colega, mas ele não encontra. Isso acontece muito, principalmente quando você tem um grupo minoritário e, e aí realmente é complicado. A gente precisa trabalhar para que isso não aconteça. Tem um outro tipo de assédio que eu me recuso a colocar, mas que ele existe, que é o assédio organizacional, que a própria organização, a própria empresa, a própria instituição, a própria escola, universidade, ela tem regras instaladas, escritas ou não escritas, que são regras assediadoras. Isso é complicado. Algumas regras acontecem assim, como a regra do trote. Vou dar um exemplo bem do dia a dia. Toda pessoa que entra na organização, ela recebe um trote. Dependendo do trote que você coloque, pode ser considerado um assédio. Por exemplo, o trote de fazer a pessoa fazer trabalhos absurdos, trotes de fazer a pessoa. Olha, se você errar, você vai dançar na frente de todo mundo. Ou seja, humilhação. Colocar a pessoa num. A gente vê cada coisa na justiça do trabalho que, assim, se eu contar aqui, vocês vão começar a dar risada, mas é trágico, é tragicômico, sabe? Porque, às vezes, chega a ser até muito louco. Tem uma empresa que uma das pessoas me relatou que o assédio era assim, se a pessoa, o último da venda, né, a última pessoa que estava lá no ranking de venda, ou seja, o rapaz, a mulher que não vendeu, tinha que pagar uma prenda. Eles colocavam uma toalha num balde e
pediam para todos os funcionários urinar nessa toalha e a pessoa tinha que cheirar essa toalha. Gente, isso é. A criatividade vai longe, né? Isso é um absurdo dos absurdos. Né? Lógico que isso foi parar uma hora chega na Justiça do Trabalho. E é complicado. Formas de agressão. O trabalho remoto, ele trouxe algumas formas de agressões que são até, assim, as velhas mesmo. Não foi mais, são as velhas formas mais intensificadas, eu acredito. Por exemplo, você exigir novas habilidades. Porque agora você tem que usar a câmera para reunião, agora você tem que gravar, agora às vezes os professores têm que editar, têm que postar a aula, coisas que, habilidade que eles não tinham. Se essa pessoa não foi treinada, não foi instruída, e a pressão é intensa, ela começa a sofrer por conta dessas novas habilidades que são exigidas, isso pode ser considerado assédio. Cobrar o trabalho nas folgas, nos feriados. Aí eu já vou emendar com uma pergunta de um de vocês que colocou assim: poxa, agora eu tenho que ficar 24 horas disponível para a empresa? Eu tenho que responder meu WhatsApp às 24 horas do dia? A minha resposta é não. É assim, qual que é a sua jornada de trabalho? Qual que é o seu horário de trabalho? Esse você tem que cumprir. Agora, lógico, gente, um dia especial, um evento que você está responsável, você é o responsável por este evento, você vai ficar um pouco mais, você vai se doar um pouco mais, eu acredito que isso faz parte do nosso dia a dia. Mas o que não pode é ser exigido que você fique sempre a mais do seu horário, fique sempre estendendo o seu horário. E aí, isso realmente é complicado. Então, a jornada de horário, ela é fixa. Ela é uma jornada fixa. Tem que ser. Você tem o seu horário de almoço, você tem a liberdade de parar para almoçar. Isso também é importante. Estou no meu horário de almoço. Né? Porque eu estou em casa, então eu preciso entregar mais, eu preciso ser mais produtivo. A cobrança, desde que ela seja por uma razão real, olha, tem uma demanda a mais de trabalho, então está sendo exigido de todos os colaboradores, não configura assédio. Percebe a diferença? Ah, não, mas é uma cobrança em cima de uma pessoa, essa pessoa, por exemplo, sou eu, é uma cobrança de uma produtividade maior que não é feito com os outros colaboradores. Aí é assédio. Ah, não, é só um momento pontual porque houve uma demanda maior de trabalho. Não é assédio. Assim, é uma linha, gente, muito tênue entre o que é e o que não é. Mas por isso que eu falo da forma de comunicação, a importância disso, porque se você sabe pedir para um colaborador, e eu fui gestora de RH durante muitos anos, então eu sei que é uma posição delicada, mas se você pedir contato, e se você também dá a contrapartida, um dia que o colaborador chega mais tarde, você tudo bem, não desconta, sabe, aqueles, né? Tudo bem, aqui eu te peço uma coisa, você me faz, aí depois você me pede uma coisa, aí eu te concedo. Então, se for dentro dessa harmonia, fica muito mais fácil trabalhar. Exigência de ligação de câmeras ou gravação na videoconferência. Isso também foi uma questão que vocês trouxeram aqui. A ligação de câmera, ela precisa ser acordada. Né? Lu, eu sou gestora. Eu só consigo falar com o meu colaborador
olhando no olho dele. Como que eu faço agora? Eu não posso pedir que ele ligue a câmera? Sim, você pode pedir, desde que você combine com ele. Você fale, olha, vamos ter uma reunião, tal dia, tal horário. Nesse dia eu gostaria que você ligasse a câmera, porque eu preciso dessa interatividade do grupo. Então, isso, gente, é acordado. Agora, é muito desconfortável você, como colaborador, você pensar que é uma reunião onde vocês vão trocar mensagens, ou de áudio, ou de texto, e não vai ser filmado. E, de repente, você fala, não, liga a câmera aí. A pessoa não, talvez não esteja preparada. Como ela está no home office, ela está em casa, está à vontade. Então, isso precisa ser combinado. Se for combinado, outra pergunta que me fizeram, se for combinado, Lu, é obrigatório? Não é combinado. Tá? Você, como colaborador, precisa ceder de vez em quando, entendendo a importância de ver o tete a tete, né, de conversar um pouco olhando mais olho no olho, né? Mas também você precisa ver que nem sempre a pessoa vai poder ligar essa câmera. Então, por isso que eu faço o seguinte, com os meus colaboradores, eu combino com eles, olha, eu estou querendo fazer uma reunião com vocês, tal dia, tal horário, então, nesse dia, eu vou pedir para todo mundo ligar a câmera, tudo bem? Sabe, já deixa acordado, porque fica muito mais fácil. Espera aí que a gente tem uma perguntinha aqui. Em relação a sentir-se ofendido, não é muito subjetivo? Sim, Fabiana. Quais os parâmetros que podemos ter sobre o assédio? Sim, é muito subjetivo. É por isso que eu falei que o assédio existe uma linha muito tênue. Eu posso me sentir humilhada por uma situação e o outro, a outra pessoa do meu lado, pode falar, não, ele fala assim mesmo, é o jeito dele, sabe? Não se importar. Agora, quando a gente está numa organização, a gente precisa tomar cuidado com a maneira com que a gente fala e muito observar o outro, porque isso que vai nos dar o parâmetro. É subjetivo, sim, eu sei, não tem jeito, é. O que é possível fazer é você, como gestor, checar que a pessoa está bem, que não houve ofensa, que ela não se sentiu constrangida, que ela não se sentiu humilhada. Isso vai dando uma oportunidade de você conhecer o teu colaborador, de você adequar sua linguagem a ele e fazer com que ele não passe por uma situação de humilhação, de sentimento ruim, sabe? E aí, com certeza, ele vai ser mais produtivo. De vez em quando eu tenho que parar e perguntar para o meu colaborador: tá tudo bem? Né? Como é que você está? Como é que você está se sentindo aqui na empresa? Como é que estão as nossas relações de trabalho aqui? Você se sente de alguma forma pressionado? A gente está numa época de cobrança, como é que você está lidando com isso? Ouça, ouça o colaborador. Esse vai ser o melhor parâmetro. É, uma vez eu falei isso para um aluno, ele me falou assim, mas o povo hoje está muito mimimi. Eu não vou tirar a razão. Sim, sim. Hoje parece que as pessoas são um pouco mais frágeis emocionalmente. Mas independente da fragilidade do outro ou da minha forma mais impositiva de colocar, a gente tem que chegar no meio termo. Isso para a gente não ter um problema sério lá na frente. Eu ainda não comentei, mas quando você tem um problema de assédio moral ou sexual dentro da empresa, isso traz uma consequência tanto para a imagem da empresa, traz uma consequência financeira para a empresa,
que é uma consequência, muitas vezes, alta, porque todos os processos de assédio, eles começam a partir de 50 mil, não menos do que isso. E tem um prejuízo financeiro para o assediador, pessoa física. Ele tem que pagar, se ele for condenado pela Justiça do Trabalho, ele vai ter que pagar. Ele vai sofrer um processo também civil, onde ele vai ter que arcar com as consequências. Consegui responder? Tranquilo? Olha, legal. Outras formas do trabalho remoto que acaba gerando, ocasionando um assédio, é a questão de rastrear celular, a questão de pedir foto da estação de trabalho, sabe? Eu quero uma foto da sua estação de trabalho, que está tudo ok ali, que está tudo certo, que não tem barulho, principalmente para o pessoal que é atendente de frente, que faz o atendimento ao cliente de frente. Isso está acontecendo muito, não pode, tá? Não pode pedir isso, porque a pessoa pode se sentir constrangida, a não ser que seja para você orientar, a não ser que seja para você, olha, tira uma foto, e aí eu quero ver como é que está o seu computador, dependendo, nós vamos te dar um outro computador para trabalhar. Sabe, quando você tem alguma coisa que vai beneficiar a pessoa, você não está pedindo a foto por uma cobrança, porque aí essa linha fica muito delicada. Invadir a privacidade. Hoje é comum você estar no meio de uma reunião, aí, principalmente se você mora com mais pessoas, pessoas passando no meio de uma reunião, acontece também muito de barulho, brincadeiras, enfim. Cuidado com a maneira com que você chama a atenção do seu colaborador, para não parecer que você está invadindo a privacidade dele. Porque chegou a um ponto da gente ver reclamações trabalhistas falando que o chefe fica sugerindo que ele trate a esposa de maneira diferente, ou que ele trate o esposo de maneira diferente. Isso não cabe a um gestor, tá? A vida privada da pessoa, por mais que a gente esteja invadindo a casa dela, ela precisa ser respeitada. Não. Tem uma pergunta aqui no chat: assédio moral só é considerado assédio moral em empresa? Não. O assédio moral é quando você invade a pessoa nessas três condições. Quando ela se sente humilhada de alguma forma, quando ela se sente coagida, quando ela tem uma dor forte, física, emocional, psicológica, e quando há repetição. Então, não é só dentro da empresa, tá? Pode ser também na esfera até... que normalmente, quando se dentro de uma escola, de uma organização, pode ser também dentro de uma casa, normalmente acontece mais agressões maiores, que aí a gente já enquadra em outros artigos, e acontece muito mais até o dano do que o assédio, tá? Mas também pode com certeza. Tá? Quais são, então, as três práticas preventivas que eu trouxe? A primeira é organizar eventos e discussões sobre o tema. Quando a gente se reúne para falar sobre o tema, para discutir sobre o tema, o que está acontecendo, quais são os assédios, como que isso acontece, isso começa a fazer com que as pessoas comecem a entender que uma atitude que parece ser normal, ou uma brincadeira, às vezes, que é muito comum isso, viu? Uma brincadeira se tornar assediadora. Por quê? Um pouco do que vocês já trouxeram. Se você faz uma brincadeira com uma pessoa não sente, mas a outra pode sentir a mesma brincadeira que você
faça, uma pessoa vai entender de uma forma e a outra vai entender de outra forma. Então, é muito delicada essa questão. Discutir o tema vai ajudar a pessoa a entender o conceito também. Gerar um clima de convivência pacífica. Buscar sempre outras maneiras de falar, outras maneiras de conversar, outras maneiras de cobrar. A cobrança, ela é considerada um assédio quando você faz uma cobrança utilizando agressividade. Quando você fala de tempo, você fala, olha, a gente tem um projeto, eu preciso que você me entregue esse relatório até tal dia, tal horário, dentro desses formatos que a gente já conversou aqui. Isso você está orientando, você está conversando, você pode até cobrar, você pode chegar e perguntar, você já fez aquele relatório? Mas olha só, você já fez aquele relatório que a gente combinou? Precisa de alguma ajuda? Como é que você está? Quando eu passo por uma cobrança mais agressiva, por exemplo, aquele relatório você ainda não me entregou. Eu já vi você fazer isso algumas vezes. Está ficando complicado. Você começa a entrar numa agressividade mais intensa. A pessoa pode se sentir humilhada, coagida. Então, é preciso muito cuidado com relação a isso. E aí é aprender formas adequadas de você utilizar a comunicação. Quando eu falo sempre, ao invés de agredir o outro, dizendo da necessidade do que eu preciso, não é cobrança. Percebe? Não é uma cobrança, é uma cobrança, mas não é uma cobrança pela cobrança que eu quero que a pessoa faça, não. É porque eu tenho prazo, é porque eu tenho um projeto que precisa seguir, é porque ela combinou essa data comigo. Então, uma coisa que eu faço que ajuda muito a evitar esse viés da comunicação errada é sempre deixar claro prazos, datas, perguntar se é possível, porque quando você joga um monte de atividade para uma pessoa que é humanamente impossível ela cumprir na data que você está dando, isso também pode ser configurado assédio. Por isso, percebe que é muito delicada essa questão? Então, se você perguntar para a pessoa, olha, essa atividade, esse relatório que eu estou te pedindo, você consegue me entregar até essa data que eu preciso? A pessoa vai te falar sim, ou a pessoa vai te falar não. E aí você vai negociar com ela qual é a melhor forma de entregar esse relatório. Se ela precisa de alguma ajuda, para vocês chegarem no correto, né? Não é que é correto, para que ela consiga atingir o objetivo que você pediu para ela e o objetivo da empresa também. Uma coisa muito importante é você trazer cursos, trazer palestras, trazer. Tem algum material na internet, não tem muita coisa sobre assédio, nem moral, nem sexual, não, você não vai ver uma bibliografia muito grande na internet, mas você tem alguns temas que você pode procurar se aprofundar. Eu trabalho muito tanto com cursos, workshops, palestras, tanto online quanto presencial. Trabalho com a comunicação não violenta como uma ferramenta de auxílio para que você mude o seu formato de se comunicar, para que ele não gere nenhuma dúvida com relação a que você não está pressionando, que você está trazendo uma necessidade. A inteligência emocional é uma outra ferramenta que ajuda muito a você evitar o assédio moral e até sexual dentro da empresa. Porque a inteligência emocional é a capacidade de você entender as suas emoções e as emoções do outro. Quando eu entendo a emoção do outro, ou seja, quando eu percebo que o outro está se sentindo humilhado, está se sentindo ofendido, eu posso mudar o meu discurso.
E isso já não configura mais o assédio. E aí, esses eventos todos a gente faz desde 1h30, 4 horas, 8 horas, aí dependendo da necessidade que a gente vai ter aí da empresa, né?